Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou te explicar como que eu penso na minha produção de conteúdo. E atenção, não é como eu organizo, como são os processos para que eu crie os meus conteúdos. Ah, daqui eu jogo para lá, faço assim, assim, assado, tenho uma planilha tal. Não, não é esse o foco do vídeo, tá bom? Quando você estiver assistindo, talvez já tenha um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas a princípio, quando eu estou fazendo esse aqui agora, ainda não tem. Então, eu já digo que eu vou produzir um pouquinho mais para frente. Belezura? Então vai dar uma olhada no canal, pesquisar um pouco, beleza? Vai que encontra esse vídeo aí, que é uma outra nuance desse tema, mais no quesito processo, organização, voltado mais para isso. Aqui nesse vídeo, já vamos para o ponto zero aqui, o início de tudo. Eu vou explicar como que eu penso sobre esses tópicos, em relação a tudo isso aqui. Os tipos de conteúdos que eu posso criar, no âmbito geral, as camadas de conteúdo, que é um ponto muito importante, crucial de se falar, a profundidade desse conteúdo, de fato, que eu venha trazer, se é algo mais superficial, mais denso, nesse sentido. Como que eu exponho isso em cada rede, como que eu organizo, como que eu penso, aí entra uma certa organização, sem muitos detalhes, mas grosseiramente, como que eu penso em colocar essas publicações no ar, como que eu organizo isso, e como que eu amarro, de fato, tudo isso, todo esse raciocínio, com base no meu nicho. Seja eu um terapeuta, um engenheiro, enfim, um médico, seja lá o que for, tá bom? E, enfim, surgem muitas dúvidas, principalmente nesse último tema, no âmbito geral, em tudo isso, quando o assunto é produção de conteúdo. Mas no último, bastante. Aí está mais relacionado com, caramba, o que eu posso falar? Eu sou, sei lá, como eu disse, eu sou um engenheiro civil, sou dono de uma construtora. Sobre o que eu posso falar? Eu só falo sobre construção, eu falo sobre o quê? Enfim, e é nisso que eu vou estar batendo um pouco, tá bom? Vamos nessa. Começando aqui pelo começo de tudo, vamos para o item 1. Vou deixar aqui o zero para dar uma norteada nesse índice, os tipos de conteúdo que pode se criar, tá bom? Item 1. Quando eu penso em produzir conteúdo, uma pessoa que eu pego como referência em produção de conteúdo, principalmente, é o Elton Luiz. Eu já deixo indicado aqui o canal dele. Se quiser procurar Elton Luiz, um cara barbudão, massa demais, inteligente, entende muito do assunto, marketing digital no geral, produção de conteúdo, mais ainda, creio que esse é o forte do Elton. Enfim, se ele assistir esse vídeo também, me conta o segredo dessa barba. Fica um abraço. E vamos ao que interessa aqui do ponto 1. Quando eu penso em produção de conteúdo, mais uma vez, eu tirei isso, eu absorvi diante das coisas que o Elton fala, tá bom? E quando eu falo sobre esse tema, produção de conteúdo, essa ideia que ele traz resumiu e explicou muito do que eu já estudei em relação a criar conteúdo no âmbito geral, sobre o que falar. Porque quando se procura sobre isso, normalmente se eu vou entrar lá no Instagram de alguém, no perfil de uma pessoa que produz conteúdo, que dá dicas sobre alguma coisa nesse sentido, uma social media, alguma coisa e tal, eu começo a me encontrar com tipos de carrosséis para você fazer, um carrossel do tipo, ali como eu botei ali embaixo, um tipo trajetória, um antes e depois, um barará barará, enfim. Isso é legal, é interessante saber disso, até para ir armazenando, cultivando ideias para que na hora de se criar se tenha um acervo disso para que se possa buscar, enfim, tá? Mas no âmbito geral, quando eu penso em produção de conteúdo, eu estou buscando passar coisas que acontecem na minha vida, no offline, para o online. A vida por si só ela já entrega o conteúdo. A chave de tudo, principalmente, é a atenção. Prestar atenção e conseguir fazer um link com aquilo que acontece na tua vida, com a tua área. E aí trazer para as pessoas. Isso, claro, eu vou bater nesse tópico ainda, mas vai estar relacionado com a rede em si, onde tu está postando isso, a maneira, a melhor forma de se mostrar isso, tá bom? Porque cada rede tem um intuito em si, a comunicação, as mensagens, beleza? E, como eu disse, trazer o que acontece na vida. E a vida, ela se divide em passado, presente e futuro. E então, o mesmo é válido para o conteúdo. Quando eu penso em produzir conteúdo, literalmente,
eu penso nisso, passado, presente e futuro. E esses 3 pontos, eles já abraçam tudo que é tipo de produção. Tudo deriva desse raciocínio. Ter isso bem claro na cabeça faz com que não se precise de muleta, de ficar em busca de, vou usar o tópico antes e depois, vou usar o tópico tal. Não, pensa numa situação da tua vida, dentro dessas nuances temporais, vamos dizer, e que você já vai conseguir abraçar tudo, basicamente, o que acontece. E encontrar N maneiras diferentes de se expor isso na rede, tá bom? Pensando aqui nas vertentes disso, quando eu penso de fato nesses tempos aqui, como que eu posso elucidar um pouco melhor, trazer isso para a produção de fato? Quando eu olho para o passado, eu vou pontuar a respeito das coisas que aconteceram na minha vida como um crítico do que eu fiz. O passado já está escrito, já foi feito. Então eu vou olhar para aquilo e vou falar, trazer uma perspectiva em relação a uma trajetória, alguma coisa que aconteceu na minha vida e o que eu aprendi com isso, os aprendizados. Vou ser um crítico daquilo, vou falar, vou pontuar, vou me posicionar a respeito daquelas coisas. Já vou trazer exemplos em seguida. Quando eu vou para o presente, é de fato o que está acontecendo hoje. Como que eu estou fazendo alguma coisa. Eu sou um personagem dessa história. Em todos os tempos. Mas nesse fato presente, eu vou me posicionar diante do pensamento de como que eu estou fazendo tal coisa. Nesse caso, por exemplo, eu poderia... Esse vídeo que eu vou colocar, esse que eu estou fazendo hoje, ele é o 20º vídeo do canal. Eu poderia fazer uma publicação e botar no Instagram lá como está sendo a minha experiência depois de 20 vídeos no YouTube. Isso tem relação com o nicho, marketing digital, copywriting, tem relação total, e aí eu posso puxar mais para onde for mais do meu interesse. Eu posso explicar mais como olhar de marketing, mais como um olhar de copy, tá entendendo? Já é um tipo de conteúdo, eu já trouxe uma coisa da minha vida, e eu já estou pautando isso em cima da minha experiência. Eu sou prova viva disso que eu estou falando, é incontestável, porque as coisas que eu estou falando, esse tipo de conteúdo com base nisso, passado, presente e futuro, quando eu produzo, eu estou vivendo aquilo, o que traz mais veracidade, mais força ainda para as coisas que eu estou falando, que eu estou passando. Entendeu? Diferente de tentar ensinar alguma coisa que eu nunca estudei, alguma perspectiva de alguma coisa. Não. Eu de fato estou pegando coisas que já aconteceram na minha vida que eu planejo. Entendeu? Quando eu olho para o futuro, eu vou ser um roteirista. Como que eu pretendo fazer tal coisa? Pegando a mesma nuance do YouTube, por exemplo, hoje eu estou fazendo os 20 vídeos ali, é o 20º do canal, beleza, o que eu aprendi com isso? E pontuar algumas coisas. Aí, de repente, eu posso fazer uma outra publicação. O que eu pretendo quando eu chegar a 1000 inscritos no canal? Quais os meus planos para atingir 1000 inscritos no canal? Qual o meu plano depois de 100 vídeos sobre tal tema? Entende? E isso tudo está embasado em história, basicamente. Passado, presente, futuro. Eu consigo embasar muito bem isso em história, porque é história, basicamente. E história é uma das coisas que mais conecta, que mais envolve as pessoas, que mais retém. E a gente para ver, e muitas vezes, quando vai se produzir conteúdo, e isso é uma dificuldade, é um ponto que eu já passei um pouco lá atrás, e eu vejo várias pessoas que entram no meio para produzir que se batem também, que é tentar chegar botando muita coisa técnica, um viés muito formal no meio. Claro, vou chegar nesse ponto, depende da rede para se posicionar de tal e tal maneira e da camada do conteúdo em si que eu estou produzindo, que já é o próximo ponto. Mas, no geral, as pessoas elas gostam de ouvir histórias, coisas que os outros já passaram, o que eles aprenderam com isso, a trajetória, as nuances da vida. A gente para olhar, o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais consomem reality shows. As pessoas ficarem paradas vendo o que as pessoas estão fazendo. Ficar parada vendo lá o Joãozinho lá comendo um saco de amendoim sentado numa piscina. E as pessoas ficam e pagam milhões e milhões e milhões de reais. Entende? Pay-per-view e os caramba quatro para ficar lá vendo o Joãozinho, o que ele pensou lá. As pessoas elas compram um livro de biografia para saber como foi a vida, como foi a trajetória da pessoa até ela chegar naquele ponto. Entendeu?
E dentro de um ponto de história tem o tal da jornada do herói, quando se estuda sobre storytelling, que aí é basicamente tu pegar uma pessoa, um pilar central, que é representado por um personagem, e mostrar qual foi a trajetória para ele chegar nesse ponto. E a jornada do herói, ela influencia, e ela instiga, e ela inspira as pessoas a fazerem alguma coisa naquele sentido, em busca daquele objetivo. Fechou? Então, quando eu penso em passado, presente e futuro, mesmo sem saber de algumas coisas, de storytelling, disso, daquilo, eu estou abraçando tudo isso. Então, basicamente, ao prestar atenção nas coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer, ou melhor, eu não sei o que vai acontecer, mas pelo menos o que eu pretendo em relação ao tempo futuro, prestar atenção no que acontece ao meu entorno para abraçar isso da melhor maneira, pescar essas informações que já acontecem, porque o conteúdo da vida, ele já é o conteúdo do online, entendeu? E encontrar melhores maneiras de mostrar tudo isso, as tais das narrativas. Feito? E aí, dando um exemplo, aqui embaixo, eu peguei alguns pontos sortidos, vamos dizer assim, de alguns tipos de conteúdo quando você vai naquele perfil, como eu falei, da pessoa lá que ela indica tipos de carrosséis, tipos de vídeo para você fazer, tipos de não sei o quê. E você vai perceber, tendo claro esses 3 pontos aqui, como que tudo isso aqui, desses pontos sortidos, eles cabem aqui dentro. Porque tudo cabe dentro da vida. Beleza? Então é basicamente isso. Quando eu olho para esses pontos sortidos, eu vou ter lá o conteúdo que fala a respeito da trajetória, o que eu aprendi com isso, a jornada do herói, e barará, biriri, biriri. Trajetória, eu estou falando do quê? De passado. Ou de alguma coisa presente, que está acontecendo. Ou da minha trajetória de futuro, o que eu pretendo fazer daqui para frente, o que eu pretendo fazer quando algo acontecer, entendeu? Meus planos, as minhas ambições, as dificuldades, o que eu passei para chegar até tal ponto, superação e tal, as pessoas gostam muito disso. No âmbito geral, como eu disse, pensar na vida e abordar da melhor maneira possível, explorando bastante a questão das narrativas. Indicações de materiais, de livros, de ferramentas, entende? Que você usa, que as pessoas que buscam o teu tipo de conteúdo podem querer utilizar também. Se eu aqui como produtor de conteúdo, por exemplo, falando de produção de conteúdo, nesse momento, eu posso indicar, fazer um vídeo indicando ferramentas que eu uso para produzir conteúdo. Indicar livros que eu uso e que eu absorvi e que eu me inspirei para produzir conteúdo. Eu posso indicar cursos, eu posso indicar perfis de outras pessoas, os 10 melhores perfis para fazer estudos de produção de conteúdo, sei lá, entendeu? Tem uma penca de coisa, aí dentro de produção de conteúdo vai ter lá um momento da narrativa, um momento do storytelling, um momento não sei o quê, aí posso pegar os melhores livros para estudar narrativa, os melhores livros, entendeu? E aí eu vou abrindo isso, vou abrindo, vou ramificando, enfim, é uma infinidade de coisas que tem a se falar. Como eu disse, a questão é prestar atenção na vida, no entorno, nessas nuances e abrindo tudo isso, ramificando da melhor maneira possível. Crenças. Muito do conteúdo, quando a gente pensa em produzir alguma coisa, em se posicionar na internet, tem a questão da autoridade, de provar que eu sei resolver aquele problema, e também de que eu sou uma pessoa confiável, a ponto da pessoa depositar a credibilidade dela em mim, o tempo e principalmente o dinheiro para que eu consiga resolver alguma coisa. Comprar um produto, comprar uma mentoria, comprar uma consultoria, enfim, seja lá o que for, beleza? E um ponto muito forte na internet em si, na vida, no âmbito geral. Tendo bem claro que a internet, ela deveria ao menos ser, claro que muitas pessoas buscam essa ilusão e buscam se trajar de alguma coisa que não são, e expor isso para vender alguma coisa, através do que esse cenário de poder criar um perfil em qualquer lugar e sair falando que eu bem entendo, proporciona. A internet tem esse ônus e bônus, tudo tem, né? A balança, a compensação diante das coisas. Mas no âmbito geral, como o digital deveria ser um reflexo do que acontece fora das telas a gente para pensar que a gente tem a nossa identidade. Se a gente para pensar em marketing, a galera começa a falar de branding, representação de marca, não sei o quê. Basicamente é identidade, ponto.
Branding é um nome bonito para identidade. E aí a tua identidade, ela se pauta no quê? Nos teus gostos, nas tuas crenças, nas músicas que tu escuta, nas roupas que tu gosta de vestir, os lugares que tu gosta de frequentar, tudo isso. Quem que é a pessoa que está aí me assistindo? Quem que sou eu que estou gravando? Entendeu? Tudo isso vai fomentar uma imagem que representa a minha identidade, assim como representa a tua. E quanto melhor eu colocar isso na mesa, mais forte vai ficando esse pilar, até que eu me torno uma referência, porque nós somos únicos. Cada um é um. Não existe um outro Arthur no mundo, pode ser parecido esteticamente, mas que tem os mesmos gostos, que tem as mesmas aptidões, as mesmas habilidades. Muito difícil. Não existe a combinação sortida, enfim, entende? São N nuances, N aspectos para a pessoa que passou por determinadas trajetórias, e isso trazem reflexos de ações, de atitudes, de personalidade. Enfim, cada um é um. E quanto melhor eu consigo embasar isso, mostrar isso, melhor. Porque isso é melhor, fortifica a minha comunicação, o meu posicionamento no mercado, trazendo identidade, unicidade e, por consequência, o destaque. E claro que nem todo destaque é bom diante do que se quer. Por isso que a questão é ter esse destaque, mostrar a identidade e falar e passar coisas com verdade e com conteúdo de fato. Não só ficar falando por falar, gravando por gravar, postar por postar. Entendeu? Claro, a não ser que você seja do nicho de entretenimento. Mas para estar vendo esse vídeo aqui, acredito eu que não seja. Ou ao menos os materiais que eu tenho no canal. Beleza? Então, bater nesses pilares é muito importante. E a gente mostra a nossa identidade principalmente das coisas que a gente defende, dos nossos valores, das nossas virtudes, das nossas convicções a respeito das coisas, as nossas crenças, os nossos hábitos, beleza? Isso está embutido no nosso posicionamento, tudo na verdade, né? Compõe a nossa identidade. Mais fortemente, pontos de hábitos, de crenças. Aí depois a gente pode ter conteúdos, por exemplo, de antes e depois. O meu passado com o meu presente em relação ao meu futuro, o meu passado em relação ao meu futuro, eu consigo combinar isso tudo. Às vezes eu quero mostrar minhas mãos aqui, aí eu tenho que ir para perto, tenho que ir para longe para caber nesse cantinho aqui da tela, tenho que ficar que nem um Tiranossauro Rex aqui. Mas, entendeu? Tirada de dúvidas, buscar as dúvidas que mais surgem com a audiência, fazer uma pesquisa de público e fazer um conteúdo respondendo exclusivamente aquela dúvida, aquela questão, ou dúvidas no gerais é muito bom. No geral, as mais frequentes, corriqueiras, que acontecem em relação a determinado tema, nicho, área, enfim, beleza? O que eu faria se, uma hipótese, o que eu faria se eu fosse, hoje eu sou, vamos dizer, hoje eu sou copywriter, o que eu faria se eu fosse copywriter da Joaninha, do fulano, do Joaquinzinho e tal, entendeu? Esse tipo de coisa. E tudo isso está aqui dentro. Se parar para pensar, a gente consegue desmembrar esse passado, presente e futuro em tudo. Porque, como eu disse, isso daqui abraça a vida. E é na vida que está o conteúdo. Beleza? Vamos seguindo, senão eu vou me passar aqui, já foi quase 20 minutos. Aqui, tá bom? Agora, vamos tocar no quesito camadas de conteúdo, que é uma coisa crucial, muitíssimo importante, por sinal, tá bom? Porque é aquele papo. Não adianta eu estar dentro da universidade falando com um professor que é PhD, falando só gracinha, mas também não adianta eu estar no meio da galera, na balada, falando do mesmo assunto do professor PhD. Eu tenho que ter esse jogo de cintura. Algumas pessoas se identificam com essa palavra, eu tenho que ter uma malemolência diante das situações. E o conteúdo é a mesma coisa. Ele se distribui em diversas camadas, assim como, adivinhe, a nossa vida. Nem sempre eu estou na universidade falando com o professor PhD ou falando com alguém do trabalho que tem, enfim, com o CEO da empresa, tratando com o cliente. Nem sempre eu estou na balada, eu estou na rua com os amigos, eu estou fazendo uma trilha, eu estou curtindo uma praia, eu estou no churrasquinho em família, entendeu? Então é questão de se posicionar para conseguir passar o conteúdo da melhor forma, dependendo do lugar. Eu tenho que saber posicionar isso, embalar de acordo com o local, com o espaço. É a mensagem em diversos formatos. Essa é mais ou menos a nuance, o pensamento, o raciocínio que se vem através de entender as camadas de conteúdo, beleza? Normalmente a galera fala aí de camadas de conteúdo dividindo pelos tais do N. Eu não lembro por quê, se eu soube em algum momento, já me esqueci, por que do N.
mas a galera fala muito disso, conteúdo N1, N2, N3, N4. Quando, vamos pegar aqui, depois eu falo de um exemplo, mas vamos explicar aqui o grosso do que é isso. O N1, no caso, eu já vou dando exemplo enquanto eu falo. Eles são ideias óbvias, compartilháveis, tá bom? O N1, vamos dizer que ele assim, é o mais superficial. Se eu estou falando sobre algum tipo de conteúdo, aqui eu estou abordando a camada mais superficial, o N4 está aqui embaixo, tá bom? É um pouco mais denso. Aqui eu estou falando com o professor PhD, no N1 eu estou lá no churrasquinho com os amigos, tá bom? Quando eu estou falando do N1, se eu fosse falar sobre marketing, por exemplo, e eu quero fazer um conteúdo do tipo N1, o que eu poderia falar? Aí vai a minha capacidade de amarrar as coisas, tá bom? Em relação à narrativa. Eu posso pular de um conteúdo para o outro, eu posso pular de um N1 para um N2 para um N3 dentro do mesmo conteúdo, desde que eu saiba amarrar as coisas. Eu posso começar falando, por exemplo, das pessoas que têm saudade de alguém que já partiu algum dia. Quantas pessoas eu não toco com esse tipo de conteúdo? Uma penca. Só que depois, se eu souber falar, isso é altamente compartilhável, é um conteúdo superficial, é um tema que tange muita gente. Eu gosto de pensar muito nisso. Não só de ser um tema compartilhável, mas quanto mais eu aprofundo na camada de conteúdo, eu estou falando literalmente com o professor PhD, e aqui eu estou falando da baladinha, com o churrasquinho com os amigos e tal, enfim, entendeu? Então, quando eu busco falar de alguma coisa mais superficial, um N1 da vida, eu busco embalar minha mensagem, o que eu quero falar, o meu tema central, em relação a alguma coisa que tange mais pessoas no âmbito geral. Tá me entendendo? Se eu for falar justamente da partida de alguém, da saudade de alguém que partiu, quantas pessoas eu não estou tocando? Quantas pessoas não passam por isso? Uma penca, muito mais do que se eu fosse falar de equações diferenciais. Entendeu? Do que se eu fosse falar de níveis de consciência para infoprodutos perpétuos no marketing digital, por exemplo. Eu posso, como eu disse, achar maneiras de migrar de um para o outro dentro do mesmo conteúdo, tá bom? Mas nem sempre isso é necessário. Na maioria das vezes eu acabo fazendo só um ponto e já era. Vou fazer um conteúdo desse tipo aqui, um N1, um N2, N3, tá bom? Então, esse N1 seria algo mais, vamos dizer, superficial, ideias óbvias, compartilháveis. Se eu estou falando de alguma coisa em relação ao meu tema central, o marketing da vida, por exemplo, eu posso pensar em alguma coisa que seja superficial, que seja mais óbvio, vendas, vender, comprar e vender. É óbvio, uma pessoa sabe o que é uma oferta, o que é uma venda. Alguém paga e o outro recebe alguma coisa. Não é basicamente isso? Então, eu produzo algum conteúdo falando sobre isso, tem alta tendência de ser compartilhável, mais pessoas vão entender, mais pessoas vão chegar até mim, mas isso não me dá uma autoridade tremenda, porque eu estou falando alguma coisa literalmente óbvia, alguma coisa que muitas pessoas já sabem. Não tem nada de, não estou falando alguma coisa muito elaborada, muito, entendeu? Por isso, tá a questão das camadas. Aí depois eu posso mergulhar um pouco. Aí eu vou falar de alguma coisa mais inovadora, como está ali no N2, mais contraintuitiva, que a pessoa não espera receber daquela maneira, explicando alguma coisa que a pessoa gostaria de dominar. Por exemplo, você sabe o que é vendas, você sabe o que é oferta. É legal, entende? Uma pessoa compra, a outra vende, uma pessoa entrega, a outra adquire e tal, fechou. Pô, sei sobre isso. Mas e agora, sabe como é que funciona de verdade? Em relação à nossa cabeça quando a gente pensa sobre vendas? Como que funciona tudo isso? Os pontos que a gente busca sanar como seres humanos quando a gente está comprando, quando a gente está envolvendo desejo nas coisas que a gente está buscando? Opa, pera aí que aí já não é todo mundo que entende. Eu já começo a descer um degrauzinho em relação à profundidade. Aí eu já começo a explicar alguma coisa para determinado tipo de pessoa com base em alguma coisa que ela gostaria de dominar, que seja do interesse dela. A partir daí, eu já começo, quanto mais eu aprofundo alguma coisa, mais eu começo a filtrar. Por quê? Normalmente tem mais pessoas, normalmente não, tem mais pessoas que vão conseguir conversar no churrasquinho, que vão ter assunto para o churrasquinho, mas tem muito menos gente que vai conseguir trocar uma ideia sobre equações diferenciais com um professor de engenharia numa faculdade federal, por exemplo. Entendeu? Quanto mais eu mergulho no assunto, menos gente eu tenho. Eu tenho muito menos PhDs do que eu tenho gente conversando no churrasco final de semana com os amigos ou numa quarta-feira, entendeu?
ou indo para balada, ou seja lá o que for, entendeu? Depois, no N3, eu desço mais um degrau, eu não explico só o conceito, eu não explico só como que as pessoas pensam em relação à venda, seguindo o mesmo exemplo, quais são as nuances aqui na minha mente, tal. Eu explico como que eu vivo isso, como que isso se enquadra na minha rotina, em relação às vendas, na minha vida de fato. E mais uma vez, passado, presente e futuro, eu sou prova do que eu estou vivendo. Tem argumento mais forte, eu estou sendo o que eu estou explicando. Entendeu? Claro, eu posso estudar algum tema profundamente, dominar aquele assunto e trazer para as pessoas, não tem problema algum. Mas quando eu consigo embasar isso em alguma situação na minha vida que de fato eu estou vivendo, isso traz um enriquecimento absurdo, entendeu? E normalmente esse como aqui, a gente vai ficar por um tempo com outro vídeo, mas no âmbito geral, são os melhores tipos de conteúdo quando eu quero vender alguma coisa. Quando eu sou um prestador de serviço, enfim, quando se busca vender, normalmente esses são os melhores tipos de conteúdo. Não só dito por mim e pensado por mim, mas como também pessoas muito maiores do que eu. Como alguém que eu falei no início do vídeo, por exemplo, o Elton, ali, o Elton Luiz. Porque quando eu estou defendendo como fazer algo, eu mostro de fato o entendimento que eu tenho em relação àquilo. Por quê? Para eu saber resolver e para eu mostrar como que eu resolvi, eu tenho que saber como resolve, basicamente. Entendeu? Parece que é simples, entende? E é isso mesmo. Porque a explicação de como fazer alguma coisa já traz o problema solucionado para a pessoa e é o que ela normalmente já está buscando quando ela pretende comprar alguma coisa. Certo? Quando eu penso em comprar alguma coisa, eu estou pensando em suprir algum problema que eu tenho ou sanar algum desejo. Certo? E o N4, ele é o grau máximo da profundidade. É onde eu vou explicar ideias complexas, densas, que demandam tempo. E a que eu coloquei é isso que vende. Eu botei só nesse, mas isso daqui principalmente. Tanto quanto esse daqui de cima. Porque quanto mais profundidade eu dou para alguma coisa, para algum tema, isso aqui é muito importante se entender. Pegando o marketing como exemplo, as vendas que eu estava falando. Se eu for pegar e for explicar para uma pessoa o raciocínio, cada vírgula de copy, em relação a pensar, por exemplo, numa página de vendas, e fizer um vídeo de 1 hora explicando para a pessoa, isso traz uma autoridade muito forte, traz um domínio para a pessoa falar 1 hora sobre aquilo ininterruptamente. A pessoa tem que dominar, ela tem que entender. Claro, se não for um conteúdo vazio, mas se fizer sentido, e ainda mais se tiver amarrado em experiências que eu tive, isso prova muito que eu consigo solucionar o problema de alguém que está buscando resolver aquilo. Tá bom? E, por consequência, quando eu chego nessa camada de conteúdo, isso, mesmo que eu não fale, pressupõe que eu domino todas as outras. Por quê? Vão entender agora ao pé da letra. Para eu correr, eu preciso saber engatinhar, eu preciso saber caminhar, entende? Para que eu chegue em determinado ponto, se presume que eu já passei por todos os outros. Então é que eu tenho um domínio máximo para eu estar falando. Então, se o Joãozinho ele consegue me ensinar a correr, pressupõe-se que ele também consegue me ensinar a caminhar, que ele também consegue me ensinar a engatinhar, entende? Então, quando eu domino isso, isso de fato é o que mais vende, porque eu tenho o controle, o domínio sobre aquele assunto, de fato, na sua densidade e profundidade máxima. Então, consigo solucionar não só aquele problema, como todos os outros, até chegar até ele. E coisas que estão relacionadas, que fazem, vamos dizer assim, parte da base dos eixos principais que sustentam aquilo que eu estou entregando. Beleza? Dá o que falar, isso. E vamos para o ponto 3 agora, que é como expor isso em cada rede. Tá bom? Vamos aqui pensar em cada rede. Quando alguém pensa em vir para o digital, vou ir para o digital, ou a galera que está mesmo no digital, para onde que todo mundo fica olhando? Principalmente o Mr. Instagram. Beleza, não vou dizer se é mal, se é bom, se é ruim, tem vídeo aqui no canal, inclusive pegando um gancho, se quiser dar uma olhada.
em relação ao Instagram, porque eu comecei a produzir no YouTube, as nuances do Instagram em si tem isso, foi o segundo vídeo do canal. Eu vou falar, vamos pegar aí YouTube, beleza? E Facebook não, vou pegar e-mail, beleza? E um outro ponto aqui, só de complemento, mas normalmente esse tipo de material, a gente, como eu disse, eu penso na quantidade de pessoas. Eu tenho muito menos PHDs do que pessoas conversando sobre churrasquinho e passando no churrasquinho. Então, quando eu falo de conteúdo mais denso, apesar de ser ele que vai fazer a venda, que vai trazer essa quantidade de venda e essa autoridade, essa vazão para isso, normalmente ele vai ter menos engajamento. Muito menos engajamento no geral, tá bom? Muito menos visualizações, muito menos ações em relação ao conteúdo direto, propriamente dito, tá bom? Porque eu já tenho menos pessoas, beleza? Diferente desse aqui. Esse aqui eu posso ter um engajamento absurdo, e provavelmente eu vou ter, porque ele tange muito mais pessoas. Só que não é necessariamente ele que vai me fazer vender, porque eu não estou comprovando muita coisa, praticamente nada, só estou passando uma ideia abstrata de uma forma mais concreta, tangibilizando isso, entende? Beleza? Até por isso que se a gente para pensar, por exemplo, conteúdo de entretenimento, engaja pra caramba. Eu tenho uma penca de gente, eu conheço gente de 200, 300 mil seguidores no Instagram, enfim, na rede que for. Pegando essa pessoa, por exemplo, aí eu conheço uma pessoa que tem quase 300 mil seguidores no Instagram, e basicamente que ela ganha um sushi no final de semana, um patrocínio de 2 camisetas por mês ali de uma loja de roupa e tal. Entende? Então, entretenimento por entretenimento, se a questão é entreter, eu tenho que ter muito bem estabelecido e muito bem claro na minha cabeça que não é isso que vai me fazer vender. Eu vou engajar, aí eu tenho que entender de fato, eu quero vender ou eu quero curtida, eu quero comentário, eu quero pessoas compartilhando meu conteúdo, entendeu? Eu posso ter as duas coisas junto, claro, só que a tendência é que eu tenha muito menos conforme eu vá aprofundando no âmbito geral os conteúdos, beleza? E qual que é o destino? Quando eu estou pensando em produção de conteúdo, como eu disse, no geral as pessoas elas buscam ir para o Instagram. E não vou dizer se é bom, se é ruim e tal, só que cada rede, ela, vamos dizer assim, a rede ela é um espaço por si só, onde eu vou jogar um pedacinho da minha vida para tentar ensinar, para tentar passar alguma coisa para alguém ali, beleza? E cada rede ela se comporta de uma maneira. O Instagram, ele é uma rede social, vamos dizer assim. Ali ninguém está buscando propaganda no geral, nada disso. Quando eu estou abrindo, em nenhuma rede na verdade até, né? Mas no Instagram principalmente. Quando eu tô abrindo o Instagram, eu tô indo fazer o quê? Checar o que meu amigo tá fazendo da vida, o que fulaninho tá fazendo e tal. É isso que as pessoas botam ali. Se eu vou olhar um perfil de uma pessoa que não tem nada a ver com uma empresa, aí eu tô vendo o real sentido da rede, vamos dizer assim. Que era esse, de conectar as pessoas, mostrar o que o Joãozinho tá fazendo, ó, o filho da Mariazinha que nasceu, ó, o Joãozinho ali conseguiu um trabalho dele, o cara tá indo passar férias ali, comprou roupinha, ó, tô aqui comendo tal coisinha, é basicamente isso. Eu tô mostrando o meu dia a dia. É uma rede social. Socializar com as pessoas, mostrar o entorno da minha vida, achar esses pontos de conexões, mostrar o que eu tô fazendo, entendeu? Então, a maneira de eu me posicionar é diferente dos outros. Se eu tentar chegar com alguma coisa muito técnica, vai ser, que nem dizem por aí, como chegar de terno e gravata na praia. Eu tenho que passar minha mensagem, eu tenho que saber embalar isso de uma maneira atrativa e eu tenho que adaptar a mídia em si, esse material que eu estou produzindo, em relação à rede, tenho que saber me posicionar. Eu não posso chegar de terno e gravata querendo palestrar no churrasquinho para falar com meus amigos a respeito do que eu faço no meu trabalho. Não, aí eu me jogo para trás e falo, cara, marketing, copy e tal, assim, assado, falo umas besteiras, falo uns palavrão, entendeu? Vai do contexto, como que eu modulo a minha mensagem. E uma pessoa que é sábia, que é inteligente, que sabe articular em relação à comunicação, é justamente isso. Ela consegue passar a mensagem tanto no churrasquinho quanto o professor que é PhD, consegue conversar com todo mundo em várias nuances desse mesmo conteúdo. Beleza? E essa que é a questão do destino da rede, em como me portar para passar essa mensagem, esse material. O Instagram, se eu estou pensando em ir para lá, por exemplo, como eu disse, ele é algo muito mais superficial.
Não que eu não vá ter essas camadas de conteúdo, a N1, a N2, eu não vou mergulhar um pouco mais, vou. Só que eu tenho que ter muito claro que a rede, o intuito, as pessoas não estão indo ali para estudar, para se aprofundar, para mergulhar de cabeça. Não estão buscando material denso, elas estão abrindo ali para ver um memezinho, para dar uma risadinha, para ver o que o amigo está fazendo da vida. É basicamente isso. É uma rede social. Beleza? Um YouTube da vida, ele já é um material um pouco mais denso. Normalmente as pessoas, cerca de 80% das pessoas, quando elas abrem o YouTube, elas já sabem o que elas buscam. Normalmente a galera vem para cá para assistir alguma aula de alguma coisa, já separa o material, separa algumas folhas para estudar em relação a algum tema. Se eu vou tirar alguma dúvida, se eu vou solucionar algum problema, normalmente as pessoas vêm para o YouTube, procuram no Google. Aí eu tenho mecanismos de busca, agora vamos testar meu inglês, Searching Engine Optimization, que é o tal do SEO, que são mecanismos de buscas baseados basicamente em palavras-chave. Conforme eu digito alguma coisa no Google, ele pesquisa na rede e busca aqueles termos para me jogar os sites, me destinar a vídeos. E o YouTube também funciona assim. Então a pessoa ela já vem pesquisando como que eu faço tal coisa, como solucionar tal coisa, quais os tipos de viagens para se fazer no final do ano, as melhores viagens, os melhores destinos para sei lá, na África nos meses de março e abril, entende? Normalmente a pessoa já vem com mais dúvida, ela já vem para passar mais tempo, o formato já é um pouco mais diferente, entende? Eu tenho que ter tudo isso em mente na hora que eu vou produzir. Adaptar em relação à rede. Quando eu estou pensando no e-mail, por exemplo, é um material muito mais denso, muito mais profundo. Caramba, esse vídeo está chegando quase 40 minutos, desculpe, mas eu tenho que dar uma alongada aqui. Não... Enfim, até porque quando eu não corto, eu dou play e vou embora. O e-mail tem uma caixa de entrada lá, beleza? Quando você recebe e-mail, em outras palavras, você está recebendo uma carta digital. E qual que é uma ideia de uma carta que vem pelo correio? Que chega na caixa de entrada da sua casa, lá na frente. Normalmente, aquela pessoa ela parou com mais tempo, ela pegou lá no silêncio, pegou uma canetinha, escreveu a carta. Bom, vou escrever aqui uma mensagem para Joninha, tal. Beleza. É um material muito mais denso. O propósito daquilo é um estreitamento muito maior de laços. Não é qualquer pessoa que te manda uma carta. Normalmente, quando a pessoa que está do outro lado, ela vai olhar esse material, ela não está disputando atenção com mais uma penca de reels, de shorts, de thumbs super psicodélicas no YouTube. Não, nada disso. Ela está quietinha na caixa de entrada ali com uma conta de luz, uma conta de água, e em casa vai chegar a correspondência, está sentado na mesa, abrindo as cartas, os envelopes. Entendeu? Então tem esse viés de ser um material mais denso, mais profundo, estreitar mais os laços, a pessoa te dá mais atenção para realmente escutar, entendeu? Como eu disse, não é qualquer pessoa que manda uma carta pra gente. O material de uma carta ele é muito mais profundo normalmente. Normalmente. Não quer dizer que a cada e-mail eu tenho que escrever um livro e ficar falando de filosofias de Spinoza, não. Calma. Cenários e cenários, sempre pensando em relação ao objetivo e à mensagem. Não é porque eu estou no e-mail que eu vou ficar falando só coisas densas. Não é porque eu estou no Instagram que eu vou ficar falando só coisinhas superficiais e um monte de graça. Não, não é isso. Entendeu? E a gente já vai chegar nesse ponto. Mas aqui é basicamente saber como se posicionar em cada rede. Lembrar que cada espaço é um espaço. Um, vamos dizer que é um churrasquinho no final de semana, o outro tem mais a cara da pessoa esperando uma carta, uma correspondência que chega ali num sábado de manhã, beleza? Um outro ali tem mais a cara de uma palestra que você vai assistir, beleza? Beleza, de novo, falei beleza, tá bom? Vamos para o próximo ponto, organizando isso num calendário de publicações, tá? Aqui eu não vou passar em relação à organização, faça um calendário assim, assado, pense, não. Mas a ideia grosseira é a seguinte. Eu gosto particularmente, vamos se apoiar de novo na ideia da vida. O que é a vida por si só? Ela já tem o conteúdo. Eu tenho que saber pescar o conteúdo, trazer para cá e apresentar de uma maneira atrativa. Beleza? Beleza. E
Na vida, não é só churrasquinho 100%, não é só balada 100%, não é só trilha matagal 100%, não é só showzinho, festinha 100%, como também não é só faculdade, só estudo e mergulhar no saber profundo das filosofias da vida. Não. É um equilíbrio, é um pouco disso, um pouco daquilo. No momento tem um pouco mais disso em relação a determinada fase, no momento tem mais aquilo, barará, beleza? E quando eu vou publicar na rede, eu particularmente atuo, eu penso na mesma coisa. Eu vou publicar no Instagram da vida, eu vou lá olhar. Tá, deixa eu ver qual foi meus 2, 3 últimos conteúdos ali no feed, por exemplo. Pô, eu vi que nos dois eu expliquei como que eu faço tal coisa. Tá, já foi um conteúdo um pouco mais técnico, aí eu tô no N3, o N4 da vida e tal, fechou. Tá, tô muito técnico, a rede é mais social, vou fazer esse equilíbrio. Hoje eu vou então postar uma foto aqui que eu bati no final de semana na praia, vou escrever uma legenda aqui em relação a isso. Ah, vou puxar para o meu lado do copy. Eu vou trazer uma narrativa, eu vou tentar elucidar de uma maneira interessante aquele cenário, entende? Figuras de linguagem, vou explorar isso, aquilo, fazer uma narrativa no âmbito geral, legal, interessante. Fazer um roteiro ali daquele dia, trazer os personagens, eu, um amigo que estava ali, enfim. Aí a maneira de embalar isso são infinitas. Mas, entendeu? Busco basicamente fazer um balanço disso. Quando eu vou distribuir no calendário, como eu disse, isso aí deixo com outro vídeo específico para organização, mas se eu vou distribuir no calendário, eu busco fazer esse balanço. Ah, hoje ali se eu vou publicar no Instagram segunda, quarta e sexta, por exemplo. Ah, os conteúdos mais importantes para mim, eu quero vender. É autoridade, capacidade de resolução de problemas. Muito conteúdo em relação a como fazer tal coisa, explicando coisas complexas. Beleza. Vou fazer isso de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, a atração até esse tema, vou fazer um pouco de maneira superficial e depois eu mergulho nesse N4, nesse N3. Beleza? E aí, eu vou fazer na segunda e na sexta um conteúdo assim, mais denso, e na quarta eu vou fazer um equilíbrio, vou postar uma fotinho superficial do que eu tô fazendo, vou fazer, até esqueci como é que a galera chama, dump, alguma coisa assim, bater algumas fotos ao longo dos dias que estão passando, e aí botar dump até o meio da semana, sei lá, eu não faço isso, mas um exemplo, de um conteúdo bem superficial, entendeu? Botar uma foto ali minha que eu saio no final de semana com os amigos, escrever a legenda, como tava falando de outro exemplo e tal, mais ou menos isso, tá bom? Fazer esse equilíbrio, buscar esse balanço. A mesma coisa que no YouTube, por exemplo. Pô, eu estou fazendo esse vídeo aqui denso, estou explicando sobre o conteúdo, já está batendo quase 45 minutos. Já vai ser um vídeo de 50 minutos, acredito eu, mais ou menos. Pô, o próximo vídeo, claro, o mecanismo é diferente, as pessoas elas chegam buscando conteúdo aqui, muitas, tal, pesquisam e aí aparece meu conteúdo tal, mas se a pessoa for olhar no meu canal, a distribuição dele, pô, eu vou botar esse conteúdo que ele é muito mais denso, o que eu botei ontem também já era mais denso, vamos supor. Então amanhã eu vou fazer esse mesmo equilíbrio. Vou passar um conteúdo sobre livro, vou passar um conteúdo um pouco mais abstrato, falando de alguma reflexão da minha vida, algum plano meu futuro em relação ao YouTube, em relação a alguma coisa da minha vida, em relação a hábito meu, coisas que eu acredito, coisas que eu pretendo estudar, entende? Alguma coisa mais light, vamos dizer assim, pensando na rede e amarrando com os conteúdos que fomentam o meu nicho. Fechou? E agora, vamos para os finais aqui desse vídeo. Eu peço licença que eu vou mutar o microfone para tomar uma água. 1 minuto. Vamos nessa, voltamos. Editor de vídeo fica louco nessa hora. Não quer recortar, não quer botar um efeito, uma transição, não sei o que, não. É cru, aqui é vida, vida acontecendo, sem cortes. E isso traz mais autenticidade, mais humanidade, mais identificação. Fica aí achando que é tudo em vão, é nada. Mas, basicamente isso, em relação a isso eu dou play, vou gravando, e é isso mesmo, naturalidade. Vamos nessa. E agora, no item 5, como amarrar isso com base no nicho. Porque quando eu estou pensando na produção de conteúdo, uma coisa que toca muitas pessoas é, cara, sobre o que eu vou falar? Eu tenho que falar só do meu nicho?
eu sou médico, eu tenho que falar só sobre medicina no meu perfil? Cara, é só sobre isso que eu falo? É mais ou menos sobre isso que eu quero trazer aqui algumas ideias. Eu peguei aqui como base, por exemplo, o nicho de construção civil. Supondo que o conteúdo seja para construtoras, para engenheiros. As possibilidades. Tá, isso aqui é um exercício prático, vamos dizer assim. Serve para qualquer nicho. Eu peguei aqui o de construção civil, mas serve para qualquer coisa. O dentista, um psicólogo que esteja vendo esse vídeo, a pessoa que seja, o seu Joãozinho que vende pão ali na esquina, pode pensar aqui que isso aqui é um genérico, como que eu vou amarrar essas coisas e sair produzindo em cima, beleza? Nicho de construção civil, quero produzir conteúdo. Sobre o que eu vou falar? Vamos pensar aqui. Primeiro, eu tenho passado. Eu vou deixar aqui que é melhor. Presente. Vamos nessa. E futuro. Beleza? Passado. Pô, eu começo a pensar. Aqui, tal. Pô, passado. O que eu fiz lá atrás? Quem me levou? Ah. Ingressar é uma maravilha. Por exemplo, passado. O que eu fiz lá atrás? Que me levou a ingressar na construção civil? Como foi? Aí eu já começo a amarrar. Eu já começo a desmembrar esse conteúdo dentro de um outro. Aí já fica a dica também de produção de conteúdo, ter ideias infinitas de conteúdo. Tem vídeo aqui no canal também. Vai lá e dá uma zoiada que vai entender do que eu vou falar agora. Tal do Pillar Paper. Ou as ramificações de conteúdo a partir de um outro. Eu já começo a pescar ideias de conteúdo para criar outro. O que eu fiz lá atrás? Tá. Pelo que eu passei até chegar aqui com a minha empresa, por exemplo. Para não ficar tão genérico, quer dizer, tão ficar dúbio, mas eu falo só de consultor. O que eu fiz lá atrás, quem levou a ingressar na construção civil. Beleza, a trajetória ali do dono da empresa, ou a empresa em si, contando um pouco dessa trajetória. Pelo que eu passei até chegar aqui com a minha empresa, fechou? Enfim, tá entendendo mais ou menos? Trajetória. Eu estou pescando coisas lá de trás. É basicamente isso. Já vou parar por aqui, senão vou ficar preso fazendo um monte de nuance aqui em relação a isso. Presente. Como está ficando a casa do Joãozinho? Tal. Beleza? Aí eu amarro com o anúncio que eu quiser. Lembrando, eu sou um engenheiro civil também, de formação, então, pegando o aspecto técnico aqui, como estão ficando as esquadrias da casa do Joãozinho? Como eu. Pá, como. Vamos pensar aqui. Eu. Como. Digamos, como eu estou falando de uma construtora, estou falando de uma empresa, eu estou lidando com um âmbito, um plural, vamos dizer assim, como lidamos com. Que eu botei aqui no singular, mas pensa que é no plural. Ou pelo que nós passamos até chegar aqui. Até chegar aqui. Trajetória. Empresa, por exemplo. O que nós fizemos lá atrás. Aqui. De incentivo para criar essa empresa. Aqui também. Como eu caí na construção civil, por exemplo. História do dono. Beleza? Aqui, presente. Como está ficando a casa do Joãozinho? Como lidamos com a instalação de
Pesos vinílicos. Ah, moleque, peso vinílico. Achou que eu não sabia? Ah, eita, nós. Será que eu errei mesmo vinílico? Não, é isso aqui mesmo. Ah, tô me dizendo que estou errado, mas é isso aqui mesmo. Entendeu? Quais as ferramentas que estamos utilizando para... aqui, comentando. As 5 melhores ferramentas que usamos para instalação, para, sei lá, concretagem de pilares. 5 técnicas. Aqui, como eu vou pensando, eu vou botando, fazendo junto com você aqui meio que uma massa, acaba demorando um pouquinho mais, que eu vou pensando, vou escrevendo aqui. 5 técnicas essenciais que usamos para concretagem de pilares. Aí, claro, isso aqui eu tenho que entender se eu estou falando, se o meu conteúdo ele é direcionado de construtora para construtora, se é de construtora para uma pessoa, enfim, para eu conseguir direcionar, e como eu disse, na hora de colocar, de adicionar esses conteúdos, fazer esse equilíbrio. Eu vou mostrar mais um pouco o bastidor da casa da pessoa, como que está ficando. Agora eu vou falar de tal técnica para que prove que eu sei fazer aquilo, sei solucionar esse problema de concretagem de pilares. Aí o seu Joãozinho ou a Mariazinha, que é amiga do Joãozinho que vai indicar, vai olhar meu perfil, vai ver que eu entendo do assunto, que eu sei concretar pilar. Então ela pode ficar tranquila que eu sei concretar pilar. Entendeu? As coisas precisam ter esse misto e esse equilíbrio para que não fique nem só um nem só outro. Beleza? Mas mais ou menos isso. É basicamente isso. Daí presente dá para ir longe, dá para falar de muita coisa. Relógio mais uma vez aqui marcando presença. Quando eu vou gravar vídeo ele sempre praticamente apita de hora em hora. Até hoje eu não sei como é que eu desativo isso. Vai ficar aí como objetivo para eu solucionar isso. Futuro. Quais? Bom, a meta da empresa para 2025. Como mais na empresa para 2025. Como fazer planejamento de expansão. Como fazemos planejamentos de expansão da empresa para os próximos anos. É mais ou menos isso. Qual o plano? Aqui o nome do vídeo poderia ser o nome do vídeo, o nome do conteúdo. O nosso plano para captar mais 30 clientes no próximo semestre, entendeu? Tudo passado, presente, futuro. Tô pensando nisso, beleza, tem todas essas nuances, tá, fechou. Entendeu como começa a sair? Eu começo a desfiar isso aqui, miséria, vai, que vai. Não tem limite. E mais uma indicação, de novo, dá uma olhadinha naquele vídeo lá dos produções de conteúdo infinita, tirando várias ideias. Por causa que de um eu já começo a pescar outro, e outro, e outro. Como está ficando a casa do Joãozinho? O que tem na casa do Joãozinho? Tem esquadria, tem porta, tem janela, tem uma piscina, tem a impermeabilização de tal coisa. Então dentro da casa do Joãozinho eu já começo a pescar 500 conteúdo. Como está ficando a piscina, a impermeabilização, eita palavra, gente. Impermeabilização da piscina do João. Como estamos lidando com o João, indo 24 horas por dia na obra. Sei lá, entendeu? Isso aqui é uma coisa que dono de consultora adora. Quando o cliente vai visitar a obra.
Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Beleza? E aí, um outro ponto, tá? Vou passar aqui para baixo. E... pontos, eu posso falar. Só sobre o meu nicho. Vamos lá. Isso aqui, aí vamos chegar nesse ponto de... e de quais pontos eu posso falar, produzir? Só sobre o meu nicho? Somente sobre isso? É aquele esquema. Eu devo falar sou dono de consultora, eu devo falar só sobre construção civil. E aí, pescando uma outra ideia desse vídeo. O conteúdo, ele é a vida. Na vida, você é só uma coisa. Dentro da sua empresa, a empresa, ela sobrevive. Um negócio, uma construtora, que como está no exemplo, só de construção civil. Sabendo só construção civil, eu consigo tocar uma construtora? Entende? No que está relacionado ter uma construtora? Vamos pensar aqui. Construtora. Tá. Vamos desfiar isso aqui. Numa construtora, eu tenho o administrativo, eu tenho o financeiro, eu tenho, no âmbito geral, pessoas que estão por dentro de todos esses processos. Calma que já vai entender porque eu estou colocando pessoas aqui dentro. Eu tenho, sei lá, um RH. Eu tenho campo de obras de fato. Que aí o campo de obras eu vou colocar como engenharia, que já abraça tudo, abraça suprimentos, abraça, enfim. Tá bom? Vamos deixar só assim. Dá para abrir bem mais. Mas aí, como a construtora ela é feita de várias coisas, na hora de passar o conteúdo eu também posso tocar em vários pontos desse. E é muito interessante fazer isso. Porque quando eu penso na construtora, eu penso só na engenharia, só na construção, eu falando só de construção, pera lá. Eu posso falar de administrativo. Aqui, por exemplo, ele acaba tocando um pouco disso, a questão do administrativo em si, do planejamento, da gestão das coisas. Aqui, ó, como fazemos o planejamento de expansão da empresa para os próximos anos? Eu já não estou falando de engenharia aqui. Agora eu estou falando de uma coisa com viés muito mais empresarial, business, negócio mesmo, gestão da empresa, tá bom? Como quesito financeiro, eu posso falar de algumas nuances de finanças nas minhas publicações. Como que você faz o balanço dos produtos que chegam, que saem, tocar um pouco no quesito dos suprimentos, do abastecimento em relação a isso. Essas nuances em si, tá entendendo? Quando eu falo de construtora, eu tenho diversos pilares que sustentam isso, como qualquer assunto. Falando de nutrição, falando de advocacia, falando de medicina, de música, de qualquer coisa. Eu tenho vários pilares que sustentam aquele principal, que é a identidade central, beleza? Só que normalmente as pessoas já se ligam já diretamente com o aspecto técnico daquela profissão, quando elas vão produzir. E aí é bom, é ótimo, é essencial, é o cerne, beleza. Só que eu tenho vários outros pontos que eu posso explorar. E também quando eu exploro esses pontos, eu trago pessoas que estão muito mais ligadas nesses pontos e que elas podem acabar achando interessante saber sobre construção. Eu posso falar sobre o meu plano de expansão da minha empresa e eu posso não atrair um cara que necessariamente quer um trabalho de uma consultora, que tem interesse em construção, mas que por algum motivo, de repente ele planeja construir. Daqui a pouco ele tem esse plano tal. E aí ele vai lá, vai te seguir, vai querer consumir os teus conteúdos também, mas ele chegou num conteúdo que estava mais direcionado a uma gestão empresarial do teu negócio. Entendeu? E aí, de repente, um nicho construção civil é desse tamanho. Vamos supor aqui, sem pensar se é ou se não é, mas é desse tamanho. Mas se eu for falar de gestão de empresa, opa, já consigo abraçar mais pessoas. Eu já começo a camada de conteúdo, ela já começa a mudar. Claro, o quanto que eu vou aprofundar nisso que eu estou tratando. Eu posso tratar do planejamento de uma maneira mais superficial ou de mais profunda também.
seja lá eita, nós, chutei tudo. Seja para engenharia, quanto para administrativo, vamos dizer assim. E aí, em relação a isso, quando eu estou falando sobre pessoas, por exemplo, para uma pessoa trabalhar, o que ela precisa ter? Ela tá lá todo dia, direto, fazendo aquilo, na rotina, precisa ter consistência. Ela precisa ter disciplina. Para uma pessoa trabalhar numa construtora, que é um regime, vamos dizer assim, estressante, é engenheiro que chega gritando de um lado, é gente ligando, é material que está atrasado, é um fluxo acelerado, é pressão, vamos dizer assim. É um ambiente de trabalho, de certo modo, estressante. A gente sabe isso, quem trabalha com obra. E as pessoas precisam ter resiliência, controle emocional. Então, eu posso tocar nesses pontos de conteúdo, de desenvolvimento pessoal. E mais uma vez, construção é desse tamanho, desenvolvimento pessoal é desse. Então eu já começo a abraçar tantas outras pessoas, outras categorias. Claro, como eu vou fazer a distribuição disso é um outro assunto. Ah, vou botar mais disso, mais daquilo, entendeu? Parar para pensar um pouco. Se o meu foco é consultor, eu vou falar mais de construção, vou falar mais da engenharia em si, mais desse lado, mas de vez em quando eu faço um misto com esses conteúdos. Beleza? E o mesmo vale para o RH, para a engenharia em si, explicação dos materiais, explicação de contratação, de relações com pessoas, tanto para contratar quanto para lidar com o cliente. Quando eu estou falando de como que eu lido com os meus clientes diariamente, como surpreender, como agradar um cliente, como fazer a experiência do meu cliente mais satisfatória, como que eu lido com os clientes que compram aqui com a gente, que decidem construir com a gente, como eu trato com eles, o que eles ganham com um tipo de conteúdo, por exemplo, como que eu planejei isso, como que eu cheguei nisso, já é um tipo de conteúdo. Isso eu estou falando de relações com pessoas. Eu não estou falando de engenharia, não estou falando de concreto, de cimento, mas faz parte da construtora. Consegue entender? Isso para qualquer nicho, para qualquer coisa. Se eu estou falando de nutrição, a pessoa precisa ser disciplinada, ela precisa ser regrada, para estar ali sempre seguindo dieta, precisa ter esses pilares de desenvolvimento pessoal, precisa ter isso, aquilo, precisa entender da nutrição, das calorias, dos alimentos, entendeu? Isso para qualquer conteúdo, qualquer nicho. Fechou? Carambolas, acabei de bater o recorde aqui do vídeo mais longo até então do canal. 1 hora e 2 minutos. E eu devia ter feito antes, mas fazendo só agora, porque eu me aprofundo muito em agregar valor, continuar falando e não pedindo, mas ao final desse vídeo, peço encarecidamente, se gostou, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, amiga, mãe, papagaio, periquito, tia, indica para todo mundo que acha que vai ser válido esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo para que eu saiba se gostou, se achou realmente interessante, dê sua opinião. Se quiser pedir tipo de conteúdo também, indicar outros tipos de materiais, de vídeos que eu posso estar produzindo, é muito interessante, eu agradeço grandemente por isso, tá bom? E é isso. Convido a você que fique por aqui comigo nesse canal nos próximos capítulos aí. Acredito piamente que virão mais e melhores vídeos. Até porque, como eu sempre digo, ao longo desse caminho eu também estou me desenvolvendo. E quanto mais eu me desenvolvo, melhor eu consigo te ajudar, melhor eu consigo produzir. Valeu! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.